antes que o tempo tivesse começado a contar. Antes que as estrelas acendessem sua primeira luz. Existia apenas o inefável, o silêncio que tudo contém, o mistério que tudo sustenta. Há momentos em que a vida pede quietude. Momentos em que o coração chama por algo simples, verdadeiro, essencial. O Tao é exatamente isso, o retorno ao que sempre esteve lá. Aquela presença suave que vive atrás de cada sensação, atrás de cada pensamento, atrás de tudo. Seja muito bem-vindo ao Cisco de Deus. Hoje caminharemos juntos pelas palavras antigas do Tao Te Ching. Permita-se entrar no ritmo da existência. Permita que as palavras toquem, não como explicações, mas como convites. E talvez, no espaço entre um pensamento e outro, você possa sentir um pouco do que os sábios chamaram de Tao. A sabedoria oculta do Tao Te Ching. Há mais de 2000 anos, Lao Tzu, um velho mestre, caminhou por entre montanhas silenciosas e deixou para nós um conjunto de versos, tão simples quanto profundos. O Tao Te Ching não aponta caminhos, aponta para dentro. O Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome verdadeiro. O primeiro verso do Tao Te Ching é uma porta que se abre para o silêncio. Ele nos diz, logo no início, que o Tao nunca cabe em palavras. Que tudo aquilo que tentamos definir, explicar, organizar, já não é o Tao. Isso não significa que nunca devemos falar sobre ele, como alguns acreditam. Significa que a linguagem é apenas um dedo apontando para a lua e não a lua. Podemos falar sobre o Tao, podemos estudar, refletir, contemplar. Mas a experiência real só acontece quando a mente se aquieta e você sente o Tao diretamente. O intelecto é útil, claro. Ele cria mapas, conceitos, teorias. Mas o Tao não é um objeto, não é uma ideia. É o próprio fluxo vivo da existência. E como todo fluxo, só pode ser percebido em primeira pessoa. É como tentar explicar o sabor do mel para alguém que nunca provou. As palavras são aproximações, mas basta uma gota na língua e toda a explicação se torna irrelevante. O Zen diz: o dedo que aponta para a lua não é a lua. Esse é exatamente o espírito do primeiro verso. As palavras podem indicar, mas não substituem o vislumbre direto. No Zen, quando alguém começa a se perder em interpretações, o mestre corta tudo com um simples golpe. Não pense, veja. Ramana Maharshi dizia que o ensinamento mais elevado é o silêncio. Ele falava que a verdade não está nos discursos, mas no espaço silencioso entre as palavras. O Tao é esse espaço, enquanto o intelecto tenta nomear, definir, categorizar. O silêncio apenas é. Experiência, não o conceito. Em vez de tentar explicar o mistério, permitimos que ele seja vivido. Em vez de tentar alcançar o Tao, deixamos que o Tao nos alcance. Em vez de tentar entender, aprendemos a sentir.
Assim como a brisa que não se vê, mas se percebe. Assim como a água que se encaixa em tudo, sem esforço. Assim como o céu que recebe todas as nuvens, sem jamais se confundir com elas. Em essência, o recado é simples e profundo. As palavras podem apontar, mas a verdade só é encontrada dentro de nós, no silêncio que já contém o tal. O tal que pode ser dito não é o tal eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome verdadeiro. O sem nome é a origem do céu e da terra. O nomeado é a mãe de todas as coisas. O tal é apresentado como algo que não pode ser aprisionado nas palavras. Tudo aquilo que pode ser definido pertence ao mundo das formas, e toda forma é limitada. O tal, porém, é ilimitado. É a raiz silenciosa antes de qualquer manifestação. As palavras são como moldes, sempre menores do que aquilo que tentam conter. Assim, quando tentamos definir o tal, acabamos reduzindo o infinito à linguagem humana, que por natureza divide, separa, categoriza. O tal está além disso. É o espaço vivo antes de qualquer nome surgir. É a fonte antes do pensamento. É o silêncio onde todas as coisas nascem e para onde todas retornam. O sem nome é descrito como a origem do céu e da terra. É a realidade pura, intocada, ainda não dividida entre isto e aquilo. É como a vastidão do oceano antes das ondas se levantarem. Quando algo recebe um nome, passa a ser uma forma distinta dentro da existência. Tudo aquilo que podemos apontar, identificar e definir. É parte da dança das 10.000 coisas, termo tradicional para toda a multiplicidade da vida. Mas antes da forma, há o informe. Antes do nome, o sem nome. Antes do mundo, o tal. No Zen, há um ensinamento que se alinha perfeitamente a isso. Não busque a verdade, apenas deixe de lado as opiniões. A verdade não está nas definições, mas no espaço silencioso onde não há nada a ser definido. Na não-dualidade do Advaita, fala-se da consciência como aquilo que presencia tudo e não pode ser objetificado. Assim como o tal, ela não pode ser nomeada ou capturada pelo intelecto, porque o que tenta capturar já é um movimento dentro dela. Os sufis dizem que o amado não cabe em nenhum nome. O coração conhece, mas a língua falha. E exatamente aqui nasce a experiência mística, que está além da teologia. As palavras são sinais, mas a realidade que elas apontam só pode ser reconhecida no silêncio presente dentro de cada um de nós. O sem nome é a origem do céu e da terra. O nomeado é a mãe de todas as coisas. Antes do universo existir, não havia conceitos, formas, medidas ou distinções. Nada podia ser percebido, porque não havia um percebedor. Não existiam categorias como luz e escuridão, som e silêncio, matéria e vazio. Havia apenas o mistério primordial, aquilo que as palavras não alcançam e que nenhuma mente pode imaginar. Esse mistério é o que chamamos de tal.
Não um objeto, não um ser separado, mas a própria essência silenciosa que precede toda manifestação. Quando se afirma que o Tao era o enigma supremo sem nome, isso aponta para uma verdade profunda. Só existem nomes onde existe dualidade. Nomear é separar, é dividir a realidade em partes. Antes da criação, nada precisava ser separado, porque tudo estava contido em uma unidade absoluta. Um mar silencioso de potência pura, onde nada ainda havia emergido. Era como a vastidão antes da primeira onda, o silêncio antes do primeiro som. Quando o universo surgiu, o próprio Tao se tornou movimento. A vibração original, aquilo que algumas tradições chamam de Om, outras de Logos, outras de sopro divino, foi a primeira diferenciação dentro do silêncio eterno. Esse instante não é apenas cosmologia, é uma metáfora espiritual para o momento em que o ser se revela a si mesmo. À medida que as formas se desenrolaram, estrelas, galáxias, elementos, vida, o Tao começou a se expressar através delas. A consciência humana é parte desse mesmo processo. Quando os primeiros humanos despertaram o olhar interior, começaram a distinguir formas, padrões, estações e movimentos. Criaram nomes e, ao nomear, tornaram-se capazes de compreender o mundo. Mas esse ato de nomear trouxe um paradoxo. Ao mesmo tempo que possibilitou conhecimento, também gerou separação. Quando digo montanha, já não vejo o ser silencioso que pulsa ali. Vejo a palavra que inventei. A linguagem é uma ponte, mas também pode ser um véu. Por isso, o Tao Te Ching lembra que atrás de todos os nomes está o sem nome, a origem não manifestada que nunca deixou de ser o que sempre foi. O Zen fala do rosto original antes do nascimento. O Advaita da consciência pura antes do pensamento. O sufismo da realidade sem atributos. Todas essas tradições apontam para o mesmo mistério. A fonte silenciosa de onde tudo veio e para onde tudo retorna. Assim, constantemente, sem desejo, observa-se a sua essência. Constantemente, com desejo, observam-se suas manifestações. Esses dois surgem juntos, mas diferem no nome. O Tao Te Ching revela aqui um dos seus ensinamentos mais transformadores: a diferença entre perceber a essência da realidade e perceber apenas suas manifestações. Quando estamos cheios de desejos egóicos, desejos que giram ao redor de eu, meu e para mim, nossa visão fica estreita. O mundo se torna um espelho pequeno, onde buscamos apenas aquilo que confirma nossas vontades, nossos medos e nossas necessidades imediatas. Assim, vemos apenas a superfície, as formas, os acontecimentos externos. Mas quando a mente está livre de desejos pessoais, algo extraordinário acontece. Percebemos a essência. A vida deixa de ser apenas um conjunto de objetos e eventos e se revela como um fluxo vivo,
interligado e profundo. Sem o ruído da busca incessante, o coração se torna transparente e a realidade aparece como ela é, vasta, silenciosa, misteriosa. O ensinamento não é sobre eliminar todos os desejos, mas sobre transcender aqueles que se originam do ego. Quanto menos nos concentramos apenas em nós mesmos, mais encontramos uma dimensão de clareza que estava oculta. Esse movimento é o mesmo que o Zen chama de olhar com olhos vazios e que os mestres sufis chamam de limpar o espelho do coração. Quando o espelho está limpo, o real se reflete sem distorção. Ramana Maharshi dizia que o ego é apenas um pensamento, a raiz de todos os outros desejos. Quando esse pensamento perde força, não porque tentamos destruí-lo, mas porque paramos de alimentá-lo, a percepção se aprofunda. Vemos o ser em tudo. Pensar nos outros, agir com generosidade, suavizar as fronteiras do eu, tudo isso dissolvem as camadas que nos separam da realidade subjacente. Quanto mais nos abrimos ao todo, mais o todo se abre dentro de nós. A vida começa a fluir sem resistência. O Tao ensina que essência e manifestação surgem juntas, mas são percebidas de maneiras diferentes. Quem está preso ao desejo vê apenas as formas passageiras. Quem está em silêncio interior percebe o mistério que sustenta as formas. Esse é um dos maiores segredos espirituais. Quando deixamos de buscar apenas para nós, finalmente encontramos aquilo que sempre esteve aqui. A distinção que o Tao Te Ching faz entre essência e manifestações não é apenas filosófica. Ela descreve duas maneiras completamente diferentes de experimentar a vida. Quando estamos dominados por desejos egoístas, cada situação se torna um meio para alcançar um fim pessoal. Olhamos o mundo como um conjunto de oportunidades e ameaças. Algo deve me agradar, me servir, me proteger ou me validar. Essa postura cria tensão, ansiedade e separação. A vida se torna um campo de batalha silencioso, onde tudo é julgado segundo o critério. O que eu ganho com isso? Nesse estado, vemos apenas as manifestações, os contornos da existência, seus movimentos externos, suas mudanças constantes. Como um lago agitado pelo vento, a superfície nunca reflete o fundo. Nada é claro. O mundo parece caótico porque nossos olhos internos estão turvos. Mas quando a mente deixa de se mover apenas em torno de si mesma, algo grandioso se revela. A ausência de desejo egóico não é apatia, é presença. É a disposição de olhar a vida sem filtrar tudo por nossas preferências pessoais. A essência não pode ser percebida quando a mente está contraída, só se revela em um coração expandido. Esse ponto é central em todas as grandes tradições espirituais. No Zen, disse que a mente de principiante é aquela que vê tudo sem querer nada. No sufismo, a visão pura é chamada de basirá, o olhar do coração, que enxerga o real por trás do aparente. Essa abertura permite reconhecer que a vida inteira está interligada. Nada existe isolado, nada está separado. Os desejos egóicos criam fronteiras artificiais. A quietude interior dissolve essas fronteiras e revela a unidade de todas as coisas. É por isso que pensar nos outros transforma a percepção. O foco deixa de ser o eu e se expande para o nós. E quando o centro da atenção muda, muda também o tipo de mundo que vemos. Mais do que um ensinamento moral, esse é um ensinamento metafísico. Quanto maior o espaço interior,
mais profunda é a realidade que se revela. Assim, constantemente sem desejo, observa-se a sua essência. Constantemente com desejo, observam-se suas manifestações. Esses dois surgem juntos, mas diferem no nome. Disse que a unidade é o mistério. Mistério dos mistérios, a porta para todas as maravilhas. Quando se fala da unidade como o grande mistério, está se apontando para algo que a mente humana não consegue compreender totalmente, mas que o coração pode intuir. A unidade não é um conceito, é a realidade viva que sustenta tanto o mundo visível quanto o invisível. É a raiz que permanece oculta enquanto as folhas se agitam ao vento. É o espaço silencioso de onde surgem tanto a essência quanto a manifestação. A manifestação é tudo aquilo que percebemos com os sentidos: formas, cores, sons, acontecimentos, corpos, movimentos. É o mundo físico, concreto, dinâmico. Já a essência é o reino interior. Consciência, presença, silêncio, sentido, verdade profunda. São dois aspectos de uma mesma realidade, duas faces da mesma moeda existencial. Esses dois surgem juntos porque jamais existiram separados. A mente humana é que cria a divisão. Ela vê o mundo físico como uma coisa e o espiritual como outra. Mas o Tao não faz essa separação. Ele abrange ambos, nutre ambos, se expressa em ambos. O invisível sustenta o visível revela o invisível. O mistério está justamente nessa inseparabilidade. O Tao não é apenas uma força espiritual abstrata, e também não é apenas a matéria concreta. Ele é o próprio elo entre as duas dimensões. Por isso se diz que a unidade é a porta para todas as maravilhas. Somente quando deixamos de dividir a realidade em sagrado e não sagrado, espiritual e material, é que a verdade aparece com clareza. No Zen, essa mesma compreensão é expressa na ideia de que montanhas são montanhas e rios são rios, apenas quando vemos com os olhos da unidade. No sufismo, Ibn Arabi dizia que Deus se manifesta tanto na forma quanto no sem forma. Na não-dualidade, fala-se do ser que permeia tudo, desde a respiração mais simples até a profundidade da meditação mais silenciosa. O cultivo do Tao é a investigação desse mistério. É perceber que cada coisa que existe, desde a mais pequena pedra até a estrela mais distante, contém em si o mesmo princípio. É compreender que a essência e a aparência não competem entre si. Elas dançam, e nessa dança, quando a mente cessa sua divisão, o mistério se abre. A porta para as maravilhas não está em outro lugar. Ela se abre quando vemos tudo como uno. Da consciência do belo concebe-se o feio. Da consciência do bom concebe-se o mal. A existência e a não existência criam um ao outro. Assim, o ser e o não ser produzem-se mutuamente. Lao Tzu nos lembra que vivemos em um universo construído por contrastes. Nada possui um significado absoluto por si só. Só reconhecemos o belo porque existe algo que consideramos feio.
Só chamamos algo de bom porque já reconhecemos o mal. O próprio ato de nomear cria polaridades. A mente humana opera através de comparações. Ela delimita, separa, categoriza. Mas o Tao não está preso a essas divisões. Ele envolve e transcende ambas as faces dos opostos. Essa relatividade está presente em tudo. Uma tarefa só é vista como fácil porque em algum lugar da memória existe o registro de outra tarefa mais difícil. A coragem só é percebida porque já enfrentamos o medo. A luz só se destaca porque conhecemos a escuridão. Assim, o mundo que percebemos não é absoluto, mas um jogo contínuo de espelhos entre polaridades que se definem mutuamente. Para os sábios taoístas, essa compreensão não é apenas filosófica, é transformadora. Quando entendemos profundamente que os opostos dependem um do outro, paramos de resistir ao que chamamos de negativo. Percebemos que cada aspecto da experiência contém em si a semente do seu contraponto. O fracasso prepara o terreno para o sucesso. A perda abre espaço para o novo. A dor afina nossa sensibilidade para a alegria. Nada existe isolado, tudo se apoia, e é exatamente nessa visão que surge a verdadeira sabedoria, a capacidade de enxergar além dos extremos e perceber a unidade que os sustenta. O sábio não se prende ao bonito nem ao feio, ao bom nem ao mal. Ele dança com os dois, consciente de que ambos são expressões do mesmo fluxo. Essa percepção dissolve julgamentos rígidos e abre espaço para uma vida mais leve, mais espontânea e mais alinhada com o Tao. Ao reconhecer a interdependência dos opostos, liberamos a mente da tirania da comparação e entramos no domínio da clareza. E é nesse espaço silencioso, além das dualidades, que começamos a tocar a natureza essencial da realidade. O difícil e o fácil complementam um ao outro. O longo e o curto definem um ao outro. O forte e fraco estabelecem-se um pelo outro. Do som e do silêncio surge a harmonia. O Tao Te Ching nos conduz novamente à compreensão de que tudo o que percebemos ganha significado apenas por contraste. O difícil só existe porque conhecemos o fácil. O curto só é reconhecido porque o comparamos ao longo. O forte se destaca porque existe o fraco. Cada qualidade nasce de seu oposto. Isso não é apenas uma observação filosófica, é uma lei sutil que estrutura o modo como a mente cria a realidade. Quando Lao Tzu diz que do som e do silêncio surge a harmonia, ele aponta para algo ainda mais profundo, que a vida verdadeira é tecida pela interação dos contrários e não pela exclusão de um deles. Não há música se houver apenas notas, é o intervalo entre elas, o silêncio, que permite que a melodia exista. Da mesma forma, não há vida se houver apenas movimento, nem sabedoria se houver apenas conhecimento. Cada aspecto depende do outro para se tornar completo. Essa visão taoísta nos ajuda a enxergar que os opostos não são inimigos, mas parceiros. Eles se sustentam, se alimentam e se equilibram. Assim, quando tentamos viver apenas na metade positiva das coisas, rejeitando o que chamamos de negativo, nos afastamos do fluxo natural da existência. O Tao não privilegia um lado, ele abraça a totalidade. E isso nos conduz a uma questão delicada. O bem e o mal absolutos existem no Tao? Embora possamos criar conceitos absolutos em teorias abstratas, no mundo real, os absolutos são praticamente inexistentes. Nada na natureza é totalmente puro.
Um metal pode chegar a altíssimos níveis de refinamento, mas nunca atinge 100% de pureza. O mesmo vale para qualquer fenômeno natural. E principalmente para nós, seres humanos. Não existem pessoas absolutamente boas ou absolutamente más. Todos somos composições complexas, uma mistura de luzes e sombras, virtudes e fragilidades. Dentro de cada bondade, existe uma pequena sombra. Dentro de cada erro, existe um ensinamento oculto. Cada um de nós é uma obra em movimento, em constante lapidação. Quando compreendemos isso, deixamos de nos condenar e de condenar os outros. Passamos a enxergar o ser humano em sua totalidade, e não apenas pelas partes que a mente escolhe destacar. Essa visão abre espaço para a compaixão, para a paciência e, acima de tudo, para uma humildade profunda. Ninguém é completamente uma coisa só. Todos estamos crescendo, aprendendo e nos equilibrando entre os opostos que nos constituem. É assim que o Tao se revela, não na pureza absoluta, mas na dança viva entre todas as dimensões do ser. Por isso, o sábio age pelo não agir e caminha sem proferir seu ensinamento. Contempla os 10.000 seres, mas sem palavras. Depois de explorar as dualidades, os opostos que se complementam e a natureza relativa de todas as coisas, Lao Tzu nos apresenta o modo de ser daquele que realmente compreende. O sábio não impõe, não força, não molda a vida com rigidez. Ele age pelo não agir, não porque seja passivo, mas porque se move em harmonia com o fluxo natural das coisas. O não agir não é inação. É uma ação tão alinhada com o Tao que não cria fricção, não gera esforço desnecessário. É o gesto que nasce da quietude interior, da percepção clara, da ausência de ego. O sábio faz apenas o que precisa ser feito, nem mais, nem menos. Seu ensinamento não está nas palavras que pronuncia, mas na presença que manifesta. Ele caminha no mundo como uma brisa que refresca sem fazer alarde, como a água que nutre sem exigir reconhecimento. Quando Lao Tzu diz que o sábio contempla os 10.000 seres sem palavras, ele nos convida a despertar uma forma de ver que não é mental, mas intuitiva. É o olhar que percebe a unidade por trás das formas, que reconhece a dança dos opostos sem se perder em julgamentos. É o olhar que vê o belo e o feio, o bom e o mal, o fácil e o difícil, não como conflitos, mas como expressões complementares da mesma força que permeia tudo. E assim, caminhando com essa clareza, podemos concluir esta jornada com suavidade. O Tao não é um conceito para ser entendido, mas um estado para ser sentido. Ele está presente no silêncio entre os pensamentos, na respiração tranquila, no espaço interior onde deixamos de lutar contra a vida e começamos a fluir com ela. Agora, enquanto este vídeo chega ao fim, permita-se sentir esse espaço. Sinta como tudo o que existe ao seu redor, sons, silêncios, luzes, sombras, compõe uma harmonia perfeita. Deixe que as dualidades se conciliem dentro de você. Deixe que sua mente descanse. Deixe que seu coração volte ao centro. Que este instante seja uma porta para o mistério. Para a paz que não depende de circunstâncias. Para a simplicidade luminosa do Tao. Que você possa caminhar com leveza, agir sem esforço e contemplar a vida com olhos que veem além das formas. Que o Tao esteja com você
agora e sempre.